Olá você que acompanha este canal, este perfil, seja onde for. Bom, você pode ter notado no vídeo que eu postei a respeito do nome do Eterno, e se ainda não saiu, vai sair, então vou falar no tempo futuro. Quando você assistir, se você tiver tempo de assistir ao vídeo que eu produzi, algumas vezes eu travava para falar algumas coisas, por quê? Além de vir muitas coisas à mente a falar, e eu tinha que deixar para mais para frente, porque eu teria que explicar aquilo que eu estava falando, teria que partir de um princípio, ir para o meio e finalizar ela. Não podia deixar ela sem detalhes, até porque eu estou afirmando e eu tenho que ter conhecimento de causa daquilo. No caso, o hebraico, que eu não sou um professor ainda, eu não sou nada, mas eu estudo. Beleza, o que eu quero dizer com isso? O que eu vou falar aí já tá no título deste vídeo. E por que eu comecei a falar do vídeo sobre o nome, por exemplo, é que tudo que eu expliquei é de uma maneira simplificada para que você entenda. Se eu começar a entrar em regras gramaticais, talvez você não entenda muito, mas alguns sim. Se eu entrar como começou os sinais massoréticos, qual a família semítica, o aramaico, o que tem a ver com o hebraico, o hebraico é o que, da onde que veio quem, o que é peshita. Então, para eu suprimir tudo isso, e se eu citei em algum momento foi de uma maneira simples, mas já passei para outro assunto. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes eu tenho que pegar no simples para que outras pessoas entendam. Talvez você pense, nossa, o Nicolas repetiu isso de novo. Tá bom que tem que repetir, mas pô, de novo eu já sei. Mas é porque chega pessoas novas e também as pessoas que já estão aqui, alguns não entendem do que eu estou falando. Talvez porque não pesquisaram ou é a primeira vez que estão ouvindo falar. Tá certo? Mas dentre alguns que não estão não são de pesquisar muito, e alguns se decepcionaram com a religião, alguns se perguntam assim: bom, eu saí da religião cristã, principalmente assim que ocorre, e agora tudo que disseram pra mim era mentira sobre o dízimo, Santa Ceia, batismo, cargo, dom, mentiram tudo pra mim. Então a Bíblia também é uma mentira e Deus também é. Por isso que a maior fábrica de ateus do mundo é a religião e todo mundo sabe disso. Enfim, até os ateus sabem. Então, o que eu quero dizer, de uma vez por todas, é que o Nicolas às vezes tem que pegar leve, tem que simplificar as coisas. Mas de vez em quando eu vou falar bem complicadamente para que você entenda a coisa simples que era para você ter pensado faz tempo nisso. E qual que é o assunto desse vídeo que tá no título? Bom, como eu falei, a pessoa pensa, a Bíblia também é uma mentira, é uma farsa. E um dos pensamentos que surge disso é que assim, bom, podemos dizer que são todas, mas a grande maioria delas, se não toda a Bíblia, e isso incluindo as escrituras sagradas que está dentro dela, é uma fábula, é misticismo, nunca existiu. Então, com que base as pessoas falam isso? Alguns por estarem chateados demais com a religião, outros por ter visto uma coisa ou outra, mas não ter se aprofundado e falar, eu não creio mais nisso, então para mim é qualquer porcaria. Agora, outros acadêmicos, aqueles de paletó e gravata, ou não, aqueles professores de universidade, de faculdade, de teologia, sabe? Então, esses. E também chamar de teólogos liberais aqui da internet, você já deve ter trombado alguma vez ou outra com esses daí. Eles estão dizendo o quê? E já não é de agora, né? O Nicolas tá muito atrasado pra falar disso. Por que será? Porque, gente, é uma coisa tão idiota. É só pra parar pra pensar numa coisa simples. Que
nem precisa eu vir aqui para falar. Mas agora eu vou falar de uma maneira complicada, que você acha que o Nicholas vai estar se contradizendo com tudo o que ele fala contra o ocultismo, gnosticismo e tudo mais. Você vai entender o que eu estou falando. Vamos ao ponto. O que esses acadêmicos estão falando? Eles dizem, bom, se o relato de Gênesis é verdade e aconteceu, o que dizer de documentos históricos de outras escritas muito mais antigas do que Gênesis, ou do que a Bíblia inteira? E esses escritos muito mais antigos falam exatamente do mesmo modo, a mesma construção de eventos que está em Gênesis. Por exemplo, o que você já viu em alguns canais de ateus, né? O ateus que surfou na onda desses acadêmicos, porque ateu, eles não sabem pesquisar muito. Eles só vão até onde querem, depois não querem ver muito mais. E esses acadêmicos vai na fé deles. Eles vão continuar a pesquisar e vão ler alguma coisa a respeito disso. O que é? Bom, já ouviu falar na Epopeia de Gilgamesh? Você já ouviu falar isso nesses vídeos do YouTube? Pois bem. Meu irmão, pensa bem. A Epopeia de Gilgamesh é muito mais antigo que Gênesis? Com certeza. Isso não tem como negar. A construção de eventos, é claro que muda. Com deuses, muda personagem, mas a estrutura é a mesma. Às vezes até o dilúvio. Um personagem ali que vai salvar Noé. Mas, entende? Alguns documentos, histórias muito mais antigas que o Gênesis, fala quase que exatamente a mesma coisa, com palavras e personagem diferente, porque era cultura diferente do que está na Bíblia. Então podemos assim concluir que Gênesis ou qualquer outro livro que apareceu, foi escrito muito antes ou reproduzido muito antes do que algum livro da Bíblia, é uma farsa, é um livro mitológico, ou seja, uma fábula para mentir para você, é uma fábula que nunca existiu. Tipo assim, só botou aqui porque é o meu pensamento. É isso? Bom, razoavelmente, você pode pensar que sim, porque até as estruturas, as letras utilizadas, algumas se parecem, tem mais semelhança do que diferença. E eu digo que sim, existe sim, muito mais semelhança do que diferença. Agora, quer dizer que o autor de Gênesis copiou, é uma cópia desses daí? Eu não posso afirmar. Por quê? Você vai entender. Vamos lá. Gente, qualquer escrito que passe pelo que Jesus disse, este é inspirado. Agora eu vou falar de uma forma complexa e você vai raciocinando e vai buscar saber do que eu estou falando. E pare, analise, antes de pesquisar, analise tudo em volta para você entender o que eu estou falando. Eu não estou relativizando a verdade. Aqui a verdade é uma só. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Vamos lá. Primeiro ponto. Documentos antiquíssimos, a Bíblia, que se parecem muito com ela, com a Bíblia, invalida o que está escrito nela? De forma alguma. Isso vai da pessoa que está pesquisando. As pessoas que começou com isso foi os crentes? Não. Foi o pessoal que eles chamam de desigrejado? Não. Foi os cristãos? Não. Quem que foi? Foram eles, esses acadêmicos, esses liberais, esses relativistas morais, relativistas espirituais, os chamados hereges, se eu tivesse na antiguidade ia chamar de herege. Esses daí, essas heresias lá do gnosticismo no primeiro século, que alguns aqui no YouTube, fora dele, gostam de falar, como o Fábio Sabino da Vida e outros. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo é que
quanto mais documentos antigos, presta atenção, quanto mais documentos antigos estiver muito antes do que aquilo que está na Escritura Sagrada ter sido escrito, para mim reforça ainda mais a ideia de que aquilo aconteceu. É engraçado que alguns desses acreditam às vezes até em alienígena, ou falam assim, não, pode haver vida fora do planeta Terra, que eles acham que é um globo. Vamos pensar que sim. Aí o que eles recorrem? A escritos antigos, ou mas principalmente a gravuras. Mas quando é um escrito que se parece muito com o Gênesis, aí invalida tudo. E isso daqui é mitológico, é uma fábula. Se você está dizendo que Gênesis é verdade, você tem que dizer que o outro é verdade, porque assim está dizendo. Eu não sou obrigado a nada. Se você quiser falar que é farsa os dois ou não é, o problema é seu. Agora o fato é que esses livros, como a Epopeia de Gilgamesh, por exemplo, que está em tábuas, se não me engano, né? Eu tenho acessos aqui. É muito mais antigo e a estrutura é a mesma, a narração, a forma como acontece. Agora, os livros que tiver fora da Bíblia não são inspirados? Depende. Basta você ler. Se passar pelo Messias, perfeito, é inspirado. Você entendeu? Porque ele não se limita a livro, a capítulo, a versículo que homens criaram, capítulo e versículo. Epígrafe, concordância que homens criaram. Ele não se limita na teologia, a teologia não explica ele. Tá certo? Ele não é uma criatura. Tá certo? Nicolas, então, aquele povo, mesmo com todo aquele negócio de deuses, foram inspirados pelo Criador para escrever? O que você acha? Eu não vou responder, eu vou deixar aqui para que você responda. Agora parece que o Nicolas endoidou ou quer relativizar esse fato que apareceu para tentar resguardar o Gênesis ou todos os livros da Bíblia, porque a fé do Nicolas vai por água abaixo? Não. Não. Por fé eu digo o quê? Que se a Escritura Sagrada for um livro de mitologia, é a mitologia mais linda que eu já vi. Que eu já li em toda a minha vida, que é isso daqui. Perto de outros humanos que têm muito mais idade que eu. Enfim. Outro ponto. O autor de Gênesis copiou? Eu não sei. Eu não sei. Pode ter copiado ou não. Agora, eu creio por fé que foi inspirada pelo Criador para escrever do jeito que está. Agora, por que tem a diferença de Deus monoteísta, o Deus no pensamento monoteísta do autor de Gênesis, e nesses outros de politeístas? Porque o que foi inspirado e o que o Criador sabia que seria compilado mais à frente, num conjunto de livros que se chamaria no grego Biblos, a Bíblia, que Constantino fez desse jeito, que Constantino quis desse jeito. Não que Constantino foi inspirado, eu tô dizendo que o Criador sabia de todo esse processo, ou não sabia. Então, do jeito que foi reunido a Escritura, lá em Bereshit, Bara, Elohim, você sabe o resto. Bereshit, no princípio, o princípio de tudo, Gênesis. O pensamento é monoteísta, porque assim foi o começo para nós. No espaço temporal, para nós foi o começo, mas para o Criador, aquilo lá não é começo, ele já é o começo, meio e fim, ele é tudo. Olha onde a gente vai. Agora, a Epopeia de Gilgamesh ou qualquer outro escrito mítico que realmente, se você pegar os detalhes de Deus, não há como ser real, invalida o que está escrito na Escritura, na Bíblia? Não. Agora, por que um tem deuses, Nicolas, o outro tem? O pensamento desses. Ele copiou, mas tirou algumas coisas. Por causa do pensamento monoteísta, ele tirou aquele deus, aquele outro. Não. É porque ele
seja quem for o escritor de Gênesis, inspirado pelo Criador, sabia que existia um, até porque é ele que estava conduzindo o pensamento do autor para escrever. Ah, Nicolas, mas aí é fé demais. Aí, quando não tem que provar, você entra com fé. Como se fé fosse um, um sentimento, algo que vem assim. Meu pai, não sabe nada do que é fé, primeiramente. Enfim. Então, pessoal, se você é novo, tá vendo os vídeos agora, está lendo a escritura agora, meu pai, não caia nessas ladainhas, não, tá certo? O que é o fato? É muito mais antigo, conta quase que a mesma, praticamente idêntica ao que tá em Gênesis, por exemplo, tá? Porque tem outras passagens que eles falam que tem uns livros mais antigos que retratam daquilo. Você quer ver um exemplo para eu fechar esse vídeo? Jesus. Conhece Jesus? Então, dentro do calendário gregoriano que a gente tá, pelo Padre Gregório, que a Igreja Católica mudou os tempos e os anos, assim como está na Escritura Sagrada, a Igreja Católica, que é a prostituta, né, representando todo o sistema religioso, mas ela é a cabeça. Ela que vai reunir tudo mais. Que governam com reis, sangue dos inocentes, por aí vai. Inquisição, perseguição aos do caminho, lá atrás, no tempo antigo, enfim. Olha uma coisa, Jesus, dentro do calendário gregoriano, é aquele de 2000 e tantos anos atrás. Beleza? Beleza. Agora, o Cristo Jesus, para que você entenda, é aquele que é eterno. Como assim, Nicolas? Cristo, Jesus? Não tô entendendo. É complexo para que você entenda. Por isso que eu não entro muito nesses assuntos. Não porque eu estou tentando buscar resposta. Não porque o Nicolas está caladinho enquanto esses estão falando abobrinha. Ou porque o Nicolas vai ter que copiar de alguém. Não, nada. Vamos lá. O Cristo é aquele que é o primogênito de toda a criação. Antes dele nascer fisicamente em Maria, foi gerado em Maria, ele já existia. Ele é o próprio Deus. Nicolas, mas como assim? Então quer dizer que Deus estava aqui e do nada ele foi sugado para dentro da barriga de Maria? Como isso é possível? Nananina não. Se você está pensando nisso, você em parte julga porque em parte conhece. Por isso que eu estou te dando o todo de uma vez. Porque já chegou a hora. Já estamos em... Agora, esse momento que eu tô gravando, no final de agosto de 2023. Já é hora, fi. Eu estou aqui muito antes de 2020. Eu não falei isso. Mas agora é hora para que você ouça. Deus. Jesus é Deus. 100% divino e 100% homem. Ele, o Jesus Cristo, ele é o de 2000 anos atrás, que andou aqui na Terra e tudo mais. Morreu, beleza, ressuscitou. O Cristo Jesus é o primogênito de toda a criação, é o que ele estava antes de tudo, porque ele é o próprio Deus. Por isso que ele disse pro pessoal, na minha casa do meu pai há muitos morados, eu prepararei morada, enfim. O filho tem poder para falar isso? O pai, é o próprio pai. Vamos lá. O Cristo Jesus, ele foi revelado para muitos povos ao longo das gerações. Pense bem, antes da Bíblia ser escrita, antes do primeiro livro mais antigo ser escrito, o povo não era salvo? Com o que era salvo? Você já se perguntou? Como que o povo era salvo? Como? Não tinha a escritura. Como? Não tinha levantado os profetas. Como? Sabe as representações dentro do ocultismo?
Sabe a representação dentro da maçonaria? Sabe a representação dentro da mitologia grega? Outras mitologias diversas que talvez a gente nem conheça? Sabe a representação em gravura de um líder, de algo divino? Esse é Deus. Mas eles representaram conforme um outro Deus, qualquer um dos outros deuses, ou reconheceu que era o Supremo. Você me entende? Porque eles estavam limitados à cultura deles e para a época deles. O Cristo se revelou a esse pessoal. Por isso que para a nova era é uma Matréia, que é o Messias deles. Agora esse daí é o Messias? O Cristo, Jesus? Não. Mas da forma que ele se revelou, eles interpretaram dessa forma. Agora, sendo mal ou não, aí já é outra história que eu não vou entrar, que você sabe que é do mal. Mas é que para que você entenda. Você entendeu? Antes da lei de Moisés, existia a lei lá de Hammurabi? Existia. E era muito mais sofisticado, muito mais lindo, mais fácil de ser praticado do que a lei de Moisés. Agora, antes daquela lei de Hammurabi ou qualquer outras leis civis ou religiosas para qualquer povo do mundo, todo mundo matava, estuprava e tá nem aí? Não. Porque o Criador foi desde o começo. Ele é o desde o começo, antes do começo. Você tá entendendo a não compreensão dessa coisa? Do jeito que não dá pra explicar Deus, mas eu estou na minha limitação da oratória aqui com você, para que você entenda. Agora começa a ficar interessante. Assim como ele se revelou para vários povos e salvou vários povos, e eles representaram ele de forma muito diferente que a gente conhece, porque é limitado pela cultura e porque eles achavam que era outro Deus e tudo mais. É uma prova de que ele é isso para mim. Assim como aconteceu o dilúvio e outras coisas que estão narradas em Gênesis, mas que em outras culturas, como por exemplo na epopeia de Gilgamesh, que o modo que está lá é da forma que também que aconteceu, mas com a compreensão limitada daquela época. Na escritura, os autores estavam limitados a letras. Porque nem na letra consegue expressar o quão infinito, quão lindo, quão diferente, o quão inexplicável, quão inexistente é tudo. É o Criador. Agora, para estes de antigamente que escreveram, porque a maioria não escreveu, esses representaram o que aconteceu. Como aconteceu, é praticamente idêntico. Agora, o que muda é a concepção politeísta da monoteísta. Quer dizer que a politeísta está certo? Não, porque era de um povo daquela época. Você tá me entendendo? Você conseguiu compreender um pouquinho do que eu tenho para falar a respeito disso? Agora, se você, não que você seja burro, eu não tô te chamando de burro, idiota, incompetente, ingênuo, indiretamente. Se fosse, eu falaria aqui. Eu sei que você não é. Agora, se você não compreendeu uma palavra do que eu disse até agora, imagina se eu fosse dissertar sobre isso. Imagina se eu fizesse série de vídeos a respeito disso. Vamos lá? A epopeia de Gilgamesh é inspirada? Sim, porque aquilo aconteceu e está repetido em Gênesis, mas com a compreensão certa, mas ainda limitada pela literatura, pela escrita, porque a coisa que aconteceu é muito mais abrangente do que qualquer palavra, do que qualquer conjunto de frases, de narrativas pode abrigar, de qualquer pena, de qualquer tinta pode abrigar. E o povo daquela época era limitado à literatura também? Não. Era limitado na consciência deles a respeito do mundo, que eles pensavam que era... eles eram politeístas. Você entendeu? Ah, o sol, Deus, é Deus. A lua, não, Deus. Estrela, Deus. Vamos criar um nome, Deus. Mais uma prova
de que o Criador é. Não que ele existe, o Criador é. Porque desde cedo a gente nasce, mas com aquela algo dentro de nós querendo buscar algo para além de tudo que a gente possa imaginar, que é Ele. Por isso que Ele é. Ele é o real. Ele é o irreal, para falar a verdade. Bom, não sei se você me entendeu, eu me fiz por entender. Eu pensei que eu falaria com minutos a menos do que 26 minutos e poucos aqui. Mas foi tudo necessário, desde que eu comecei a falar sobre o nome lá do Eterno, de que às vezes eu gaguejo nos vídeos, não porque eu tipo, putz, eu não posso falar isso, ai, não. Esse momento é bom pra falar isso. Isso daqui vai atrapalhar a compreensão. Se eu estou falando simples, vamos manter no simples. A não ser que eu vou escalando bem e a pessoa entenda, né? O que adianta eu falar muito complexo, palavras aqui, e você não entender. É melhor falar no simples e perder algumas coisinhas e você entender, para que você depois compreenda essas coisas complexas sozinhas, do que eu falar as complexas com as simples tudo embaralhado e você não entende nada. O que é melhor? Então é isso, pessoal. É isso. Não é opinião. É o real, é a lógica que tem para se falar. Qualquer outro escrito que apareça a respeito de outra narrativa e tudo mais, que esses acadêmicos, esses professores, esses teólogos, esses... cheio de diplomas, cheio de certificados na parede, falam que é uma cópia. Eu já digo que não precisa ser necessariamente uma cópia. Por exemplo, gente, como que eu posso dizer? Caiu um satélite vagabundo dos senhores do mundo aqui. Não um satélite do espaço, porque o espaço não existe. Aqui, eu tô numa zona rural e caiu aquele satélite vagabundo deles pra levar a internet. Aquele lixo eletrônico. Caiu, fez um barulho, derrubou a árvore e matou metade do gado que eu tô criando. Aí eu, putz, mas nessa época aqui, vamos imaginar. Desprenda-se para que você imagine agora. Que não tenha celular, que não tenha tecnologia nenhuma. Nem correios para entregar minha carta. Bom, eu vou escrever o quê? Numa pedra, que eu vou pegar uma pedra na outra e enfiar até fazer um V. Eu vi. E aí eu escrevo o que ocorreu. Com todos os detalhes. Só que eu penso que aquele satélite é um deus que um outro deus matou. Ou seja, ele é um deus, eles estavam degladiando. E como eu vi ele caindo do céu, quase que pegando fogo, e bateu e queimou meu gado, então quer dizer que o deus também está irado. Esse deus que morreu e está ali, está virado comigo, ou fiz alguma coisa. Ou aquele deus lá de cima, seja qual for, eu vou botar o nome que a minha cultura inventou, está com raiva de mim, por isso que ele matou meu gado. Podia ter caído em qualquer outro lugar, mas caiu aqui. Tá. Agora, morre o gado, coitado. Aquele destroço lá, eu não sei o que é, permanece um mistério. E aí, milhares de anos depois, não muito, surge pessoa inspirada no que é o verdadeiro, no que ocorreu, e escreve. Um rapaz estava na sua fazenda. No princípio, o rapaz estava na sua fazenda e depois de cuidar do seu gado, aí eu dando mais detalhe, diferente, mas não é uma cópia. E Deus cuidava dele e olhava o seu gado e sabia do seu coração que ele era um bom moço. E como que eu posso dizer? E por alguma coisa na atmosfera, por alguma falha naquele satélite, caiu e matou metade do seu gado. O rapaz ficou surpreso, mas sabemos que é um satélite.
Você entendeu? Eu poderia dar um exemplo mais complexo, mas eu tô dando o exemplo tão pífio, tão idiota para que você entenda o que eu estou dizendo. Entendeu? Entendeu agora? Então, não é que o eu do passado, vamos dizer assim, estava certo porque eu pensava que era um deus. Eu estava limitado pela minha cultura da época porque já me foi revelado aquilo. E eu pensando que era vários, vários, vários. Será que Deus não falou para outras pessoas a respeito do pecado de idolatria? Ou só foi no tempo de Israel? Porque o pecado maior central do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, era idolatria. Olha a epopeia de Gilgamesh, olha outros escritos antigos, não tinha muitos deuses? Não era politeísta? Ô, gente. Enfim, tem muito mais aqui falar a respeito disso, mas por enquanto o Nicolas vai ficar calado a respeito disso. Tudo que eu tinha pra falar, falei. Tá bom? Obrigado a você que assistiu até aqui. Nada do que eu falei me arrependi ou vou cortar daqui. Faz todo o sentido do que eu quero passar pra você. Tá bom? Tá bom. Nicolas, mas tem uns anos, se a gente comparar aqui, vai... Gente, eu já expliquei. Você quer falar ainda de idade, você quer falar ainda de lugar, de local, ô Laiá. Amém. Que apareça ainda mais esses inscritos. Porque aí é uma esfregada que dá na cara desses mentirosos. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui. Há muita coisa pra falar ainda, mas eu vou finalizar por aqui. Tá certo? Que o Pai continue te abençoando. E que o Cristo Jesus abra o seu entendimento e revele a você cada vez mais através da literatura linear, literatura simples, sem ficar estudando regrinhas, epígrafes, uma perícope, uma delimitação de texto, vamos parafrasear, um dicionário, um comentário bíblico teológico, nojo disso. Bom, eu vou finalizar por aqui. E reflita nisso que eu te disse. Tá certo? Muito obrigado a você que acompanhou. E que o Pai continue te abençoando.